O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compra do mês e gás. Esse é o questionamento, tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido, e eu te explico o porquê. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de 5 mil reais para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Enfim, quem será mais afetado com essa medida será o trabalhador informal. Feirantes, o seu João que vende picolé como ambulante, motorista de Uber, pedreiros, entregadores de iFood. Todos aqueles que lutam diariamente para ganhar vida honestamente vão sofrer. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado de explicar no imposto de renda. O amor tá custando caro demais. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI poderá faturar 81 mil reais por ano, ou seja, pouco mais de 6 mil reais por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% que você ganha. É impossível sobreviver. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter o serviço da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo o serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. Sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, Pix, débito, ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem te oferecer nada. Prova disso é que o Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com a Janja, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum e empreendedor. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos. Tirar dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece na sua cidade de qualidade? Virou comum pagar imposto e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da receita. Ou seja, o Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livre no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família, agora está na mira da receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer sua meta, também está. O governo diz que essas medidas são modernização fiscal. Conversa para boi dormir. Ai, quem não deve, não teme. Ah, é mesmo? Se estivessem preocupados mesmo com transparência dos gastos públicos, por que não investigaram as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com o Lula? Investigaram os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros do Lula. O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes e de algum ministro? Porque o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos. O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil reais e não declara para poder sobreviver. Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Em breve, os comércios estarão usando essa placa. E todo mundo vai voltar a usar dinheiro vivo. Afinal de contas, ninguém quer trabalhar um mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Mas e aí, amigos, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. Sim, ao STF. Que a maioria tá lá, foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que a gente tem. Percebeu? A consequência de um voto mal dado. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo mascarado de transparência seja realizado. E em breve, vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso, eu preciso de você para cobrar. Não importa se você é de direita, esquerda, centro, gosta de mim ou não. É hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Que estão, enfim, acusando de impulsionamento, enfim, eu nunca impulsionei nenhum vídeo no meu perfil principal, já impulsionei no meu reserva para a campanha, enfim, mas no meu principal eu nunca fiz isso, é literalmente tudo orgânico. Vários outros vídeos meus, como por exemplo que eu fiz na época do Marajó, já tinha atingido 50 milhões de visualizações. O meu vídeo, por exemplo, da época da eleição, né, que eu faço, faz o L, também já tinha batido esse número. O meu vídeo agora, um vídeo anterior a esse que eu postei, sobre a questão do Pix também, bateu 45 milhões de visualizações. Ou seja, o meu perfil, eu criei ele e cuido muito bem dele, não somente por conta de, o Nicolas gosta de ter números, não é por isso. É porque é a minha defesa, é o meu escudo. Se eu não tivesse a quantidade de seguidores que eu tenho hoje, eu não conseguiria me defender. Então, muitas das vezes, eu realmente zelo pela minha rede social, não é por mordomia, sabe? Não é por extremo zelo à toa. É porque eu sei que eles têm milhões de reais para poder colocar a máquina das páginas de fofoca contra mim. E até as páginas de fofoca agora ficaram ao meu lado, né? Mas ainda assim, eles têm dinheiro para poder comprar, eles têm a televisão, eles têm a Globo, e enfim, a gente fica praticamente sozinho. Então, é muito importante que as pessoas compreendam a importância da liberdade na internet, seja para o pobre, para o rico, para o pedreiro, para o empresário, para o de direita, para o de esquerda, não importa. A internet tem que dar voz a todos, inclusive a quem é idiota também. Eu não quero que bane a conta de ninguém. Eu quero que simplesmente, se a pessoa é um criminoso, aí sim. Agora, se a pessoa está falando a opinião dela, não existe crime de opinião no Brasil. Pelo menos na nossa legislação não existe, né? Nem na nossa Constituição.
Um presidente sem povo e agora um circo só de palhaços. Esse é o retrato da decadência do Lula e companhia. Abraço à democracia. Esvaziado, assim como a narrativa que quer colocar esses como os antidemocráticos. Os que mais arrotam por pacificação são aqueles que mais correm em direção contrária a ela. Dia 8 de janeiro, um golpe sem plano, sem comando, sem armas, sem noção. Um crime impossível, tão real quanto envenenar alguém com um copo de água potável. E sim, diferentemente dos black blocs e badeneiros de esquerda que foram absolvidos, coincidentemente, quando dessa vez estão de verde e amarelo, são condenados a cumprir penas de 12, 15, 17 anos de cadeia. Aqui cabe uma pergunta. Qual criminoso você lembra que ficou na cadeia tanto tempo assim no Brasil? Talvez quem embolou o maior esquema de corrupção no Brasil? Não, ele foi condenado a 12 e já está solto. Talvez o homem que foi condenado a 400 anos, com certeza ele está na cadeia, né? Não, ele está solto. Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, pegou uma pena de 19 anos. Por um outro lado, um homem chamado Aécio, que disse que iria cagar no Congresso, foi condenado a 17 anos. Ou seja, na mente da nossa justiça, matar e esquartejar não está muito longe do que falar merda. Anistia ampla, geral e irrestrita. Isso foi feito para terroristas, verdadeiros terroristas, que assaltavam bancos e pegavam em armas no passado. Agora não querem fazer o mesmo para quem fez baderna no Congresso? Muito teatro para pouca realidade. Muito drama para pouco crime. Ainda mais em um país que traficantes mandam e desmandam. Vai você falar de alguma facção criminosa aqui no Brasil, fazer um gesto pode levar você à morte. E que empenho do governo Lula e STF contra baderneiros, você não acha? São mais de 2.000 presos, milhares de processos e julgamentos muito rápidos. Que justiça eficiente. Nem parece que temos as cidades mais perigosas do mundo, com assaltos, tráfico, homicídios, uma população refém da bandidagem. Mas o que importa para esse governo é a pura e simples narrativa. Como iremos contar a nossa mentira da melhor maneira possível? A picanha já deu certo, a cerveja também. Agora falta emplacar que os maiores corruptos da nação, traidores do verde e amarelo e responsáveis pela destruição do Brasil, são as almas mais honestas desse país, amantes da pátria e responsáveis pela construção de um novo Brasil. É difícil de ouvir, né? Essa daí não dá para engolir. Mas no fim das contas, Nicolas, o que é para fazer? O que todo mundo pensa, e aqui eu só vou falar. 2 anos de cadeia já é mais do que suficiente para quem fez baderna. Em um país como o Brasil, que eu acabei de retratar, os justos são essas pessoas nem estarem em nenhuma cadeia mais, nem usando tornozeleira em casa. Chega, tá cansativo. Parece que o brasileiro já não consegue ter nenhuma alegria. Tudo vira político, escândalo, polêmica, tudo é militância. O brasileiro não consegue mais passar um dia em paz, porque todo dia é uma notícia nova, de um imposto novo, de um novo preso, de uma nova narrativa, de um velho governo. O Brasil merece mais. Chega de ser o país do até quando e vamos trabalhar pro até que enfim. Vou deixar uma coisa bem clara para que não haja confusão. O Lula e a esquerda, eles não odeiam a Meta, o Zuckerberg, ou Elon Musk, ou X, ou TikTok, ou YouTube, não. Não é a empresa em si que eles odeiam. Eles odeiam toda e qualquer plataforma que dê voz a pessoas como você, que está aí me assistindo. Nesse momento, quem está com a voz sou eu e você me escuta. Mas quando você tem alguma opinião que é muito cara para você, está próxima do seu coração e que você sente a vontade de falar em defesa dela, você pega o seu celular e grava um vídeo. Ou você pega uma explicação, uma postagem de alguém que representa aquilo que você acredita e compartilha. Isso é você usar a sua voz nessa plataforma, que é gratuita. Essa é uma outra questão que eles odeiam. Como pode uma plataforma dar voz para milhões de pessoas e eles não poderem taxar essa plataforma? Sendo que, na verdade, eles taxam. Só que eles querem sobretaxar. A esquerda sempre vai odiar qualquer plataforma que dê voz a pessoas comuns. Agora, eles estão focados nas redes sociais. Mas nas ditaduras, se um grupo de pessoas decide abrir um jornal impresso, porque na Venezuela, em Cuba não tem internet, mas se eles decidem abrir um jornal e começar a publicar artigos falando a verdade sobre o governo, esses jornalistas serão presos, esse jornal será fechado. A não ser que esse jornal e esses jornalistas façam exatamente o que a Globo, CNN, a Estadão, a Folha de São Paulo, né, os jornalistas brasileiros fazem, que é se transformar numa espécie de agência de propaganda oficial do governo, e ainda recebendo dinheiro público, a Globo que vos fale. Ter voz é algo extremamente perigoso para a esquerda.
Quando pessoas comuns começam a falar e a voz delas alcança milhões de pessoas, o Nicolas hoje gravou um vídeo sobre a questão do Pix, falando a verdade. Já alcançou, até quando eu comecei a gravar esse vídeo, 45 milhões de visualizações. Preste atenção, a Globo não alcança 45 milhões de pessoas. Não tem um programa da Globo que alcança 45 milhões de pessoas no Brasil. Isso é 20% da nossa população. Aí o que a esquerda decidiu fazer agora? Qual que é o contra-ataque? Depois que a Meta, percebendo que tinham ido longe demais, Zuckerberg falou que vai voltar às raízes da liberdade de expressão. A Meta revidou, pediu uma notificação, enviou uma notificação pedindo explicação, não gostou da explicação e agora o governo vai fazer o quê? O que esse governo faz? Qualquer problema que acontece? Taxas. Agora tem, pessoas serão taxadas pelo imposto de renda, serão colocadas na malha fina por causa do Pix. As cheinhas, as blusinhas que não iam ser taxadas, foram taxadas agora, serão as redes sociais. Pretende fazer em meio a esse embate com a Meta. Eu conversei com fontes do governo que voltaram a analisar a elaboração de um projeto de lei para a taxação das Big Techs no Brasil. Exatamente, agora eles querem taxar. Então, as consequências disso são catastróficas. As redes sociais são hoje a principal forma dos pequenos comerciantes, das pequenas empresas divulgarem seus produtos e serviços. Hoje é gratuita, com a taxação, muito provavelmente para você ter rede social você vai ter que pagar. A iniciativa foi discutida nos últimos dias entre assessores presidenciais com quem eu conversei. Eles defendem que a arrecadação com essa taxação seja revertida em políticas de inclusão digital no Brasil. Da mesma forma, quando a Dilma falou que a arrecadação da Petrobras ia ser usada na educação e o que aconteceu? A Petrobras deu prejuízo. Então, a solução do governo é expulsar a Meta. Fica muito escancarado que eles gostam da censura. Então, eles vão criar um ambiente extremamente hostil para que a Meta, o X, saiam do país. E aí eles vão falar que, olha, estão saindo do país porque eles não querem contribuir, porque usam a estrutura Eles geram empregos, eles fazem com que empresas possam vender serviços e produtos, eles fazem com que as pessoas possam se comunicar, que as notícias possam se espalhar. Isso e não pode para a esquerda, eles querem a miséria. Rede social, inclusive, ajuda pessoas a saírem da pobreza. Hoje nós temos aí uma legião de celebridades que são, me desculpa, mas pessoas completamente imbecis, mas souberam usar as redes sociais e com isso monetizaram, fazem propaganda, seus pubs e serviços e tudo mais. Foi a rede social que produziu uma pessoa, um ser como Felipe Neto. Então, ela produz muita porcaria? Produz. Mas é a rede social hoje, a principal praça, não só de debate público, é a praça onde tem a feira, é a praça onde tem discussões sobre vários outros assuntos que não sejam da política, onde tem relacionamento. O mundo se adaptou para viver em torno das redes sociais. A esquerda não quer, ela não aceita, porque rede social tem um perigo muito grande, ela te dá voz. Eu era um professor de inglês, comecei a gravar vídeos mostrando a minha indignação com a doutrinação na sala de aula e o perigo que as famílias correm hoje ao colocar um filho dentro de uma sala de aula. Cheguei onde eu cheguei, sem ter intenção, nada foi planejado. E várias pessoas estão conseguindo traçar caminhos parecidos com esse. Então essa é a solução. O Taxad agora vai taxar a rede social para até expulsá-las daqui. Sem falar que o STF já está vindo com mais uma votação aí do Marco Civil 19, da Lei 19 do Marco Civil, para obrigar as redes sociais a deletar tudo que eles não gostam. O Lula não vai parar até transformar o Brasil numa Cuba, jogar o país na idade das pedras, e a gente vai ter que voltar a se comunicar com telegramas. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu! Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!